O disléxico esquece, a Sônia perguntou, esquece normalmente como se escreve algumas palavras aprendidas antes. É normal trocar L por U, ão por N, esquecer como se escreve o som do N e ter muitas dificuldades em produção de texto, dificuldades em entender textos com diálogos, travessões? Sim, Sônia. Então, vamos tentar entender aí o que é, e a Fabiane também colocou lá a relação entre canhoto e disgrafia, e nós vamos estar falando sobre isso. Vamos tentar entender o que é a dislexia. A dislexia, ela é um transtorno de aprendizagem das habilidades de leitura e escrita. E o que é ler e escrever? Ler e escrever é a extensão da linguagem. É mais uma forma que nós temos de expressarmos a linguagem. Né? O que é escrever? É você expressar por meio de símbolos gráficos, né? Por meio de letras e sons sequenciais. Então, essa que é a dificuldade, né, do disléxico. Ele tem dificuldade nessa organização, porque para ler e escrever eu preciso de uma sequência, eu preciso dessa junção de som e de letra, então eu preciso de uma série de habilidades que permeiam a linguagem. Então, o que é escrever? Quando eu escrevo, eu estou pensando em palavras. O que são palavras? Palavras são expressões linguísticas, a expressão de algo. E aí, quando eu tenho que escrever esta palavra, eu dependo de sons, eu dependo de grafias, de símbolos, e eu dependo que esses sons estejam numa sequência adequada, porque se eu falar parto e prato, são duas coisas diferentes, não são? Parto e prato, totalmente diferentes. Então, quando eu inverto a ordem das letras, eu inverto também o significado que elas podem ter. Então, todo disléxico, sim, ele vai ter problemas de ortografia, ele vai inverter, ele vai ter dificuldades na produção de texto, ele vai ter dificuldades em várias coisas. Por que ele vai ter dificuldade na escrita? Porque ele tem dificuldade na habilidade anterior da escrita. E qual que é a habilidade anterior da escrita? Escrevam aí para eu ver se vocês sabem. Qual que é a habilidade anterior da escrita? A leitura. A leitura é anterior à escrita. Então, se ele tem dificuldade para ler, com certeza ele vai ter dificuldade para escrever. Porque escrita é muito mais difícil do que leitura. Aí a gente escuta pessoas assim falando, não, mas eu conheço um aluno que ele não lê nada, Luciana, mas ele copia, ele é um copista. Mais um sinal que ele pode ser um disléxico. Quando eu falo de escrita autônoma, aquela escrita que a criança tem a habilidade escrita. Estão entendendo? A criança constrói, o adolescente constrói essa escrita. E não uma escrita que eu olho e copio. Isso não é padrão de escrita. Quando eu falo de escrita, é a criação da escrita. Né? Porque copistas nós temos muito. Então, cópia não quer dizer que a pessoa escreva bem. A pessoa pode até ter uma coordenação motora boa, mas a escrita, ela pressupõe que a pessoa crie essa escrita, que essa escrita parta de um pressuposto de criação, de organização de letra, som e tudo mais.